Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Estou lendo aqui na versão NVI, ok? Verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os milagres, os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, te engrandecer, te exaltar, pelo privilégio de estar na tua presença, de estar na sua casa nesta manhã, em poder, ó Deus, prestar o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, em poder nos achegarmos à tua presença, ó Pai. Sabemos que é por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar, que nós temos esse acesso, ó Deus, e podemos, ó Pai, nos achegar e prestar o nosso culto de louvor e adoração e falar com o Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui, cada família aqui representada. E oramos, ó Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nesta manhã, através da sua poderosa palavra. Pois precisamos, ó Deus, sairmos daqui alimentados, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente aqui conosco. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui no Evangelho em que João escreveu, se tratando da multiplicação de pães e peixes, da primeira multiplicação de Jesus. Hoje pela manhã, meditando um pouco mais nessa palavra, eu fiquei pensando que nós poderíamos dar diversos temas ou títulos a essa palavra, como por exemplo, o milagre da multiplicação, ou uma festa no deserto. Houve uma grande festa no deserto. O Deus da provisão, ou o grande desafio. Mas nós, ou enquanto igreja de Cristo que nós somos, aqui na responsabilidade de pregarmos a palavra, incumbidos de pregar, de semear a semente poderosa do Evangelho, eu faria uma pergunta a mim mesmo, e faria uma pergunta a vocês nessa manhã e a todos quantos essa palavra chegar, sendo nessa manhã ou qualquer um outro dia. Como alimentar uma multidão sedenta? Como alimentar uma multidão sedenta? Sabemos que nós
que já conhecemos a Cristo, temos o Espírito Santo em nós, conhecemos a palavra, nós temos a resposta. Sabemos que a resposta para esta pergunta é Jesus. Quando tiver a palavra pães ou pão, ela se refere ao alimento básico, simbolizando a necessidade material de alguém ou daquela multidão. Mas, além disso, ela tem um profundo simbolismo com a obra de Cristo Jesus como o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E nós alimentamos desse pão e alimentamos da palavra de Cristo, desse pão, todos os dias. Todos os dias nós somos saciados por esse pão. Saciados por Cristo Jesus. Logo, nós temos a resposta para uma multidão sedenta. Nós somos satisfeitos ou plenamente satisfeitos em Cristo. Não em nós mesmos, ou em coisas, ou naquilo que nós podemos fazer ou deixamos de fazer, mas em Cristo. E a questão da multiplicação em contextos ou ambientes onde não havia nenhuma possibilidade de alguém suprir a sua necessidade aí física, nós podemos ver milagres acontecendo em toda a Bíblia. Em relação à multiplicação de pães, no segundo livro dos Reis, no capítulo número 4, do verso 42 ao verso 44, nós temos esses versículos muito interessantes, porque a Bíblia vai dizer ali que veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus, o homem de Deus que ele se refere aqui é Eliseu, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Está em 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? É um questionamento que nós vamos ver lá nos evangelhos, em relação a essa primeira multiplicação dos pães também. E aqui o moço de Eliseu, aquele moço que auxiliava Eliseu, ele vai dizer: como que eu posso servir? Como que nós poderemos servir 20 pães a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Então nós entendemos que o princípio básico para a nossa fé, aquilo que sustenta a nossa fé, precisa sustentar a nossa fé, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus determinou para nós, aquilo que Deus designou para cada um de nós, aquilo que Deus nos orienta pela palavra. Aprendemos que se Deus falou, nós podemos confiar, podemos fazer. Se Deus falar, se Ele não falar, nós não devemos nem arredar o nosso pé, os nossos pés do lugar. Aqui há um questionamento: como que nós vamos alimentar 100 homens com 20 pães? E Eliseu vai dizer: olha, segundo a palavra do Senhor, porque o Senhor falou, por causa de Deus, pode servir. E a Bíblia vai dizer que todos alimentaram e ainda sobrou. Neste mesmo capítulo, a partir do verso 1, nós não vamos ler o texto, mas nós vemos lá também a multiplicação do azeite daquela viúva, que chega para Eliseu e diz que o marido dela havia falecido, e que ela tinha os filhos que seriam levados, né, por causa dos credores. Ele devia alguém, algumas pessoas, ela não tinha como pagar. Eliseu pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Ah, não tenho senão uma botija com um pouquinho de azeite. O que Eliseu faz? Ele dá uma ordem para ela: vai aos seus vizinhos, a todos os vizinhos, peça vasilhas emprestadas, vasos emprestados. E Eliseu diz assim: olha, não peça poucos não, traga muitos. Olha a visão do homem de Deus, a visão daquele que está conectado em Deus. Ele não vê somente a situação, somente o problema, como os discípulos aqui perceberam que o lugar era deserto. Aquele que está realmente ligado em Deus, assim como Jesus nesse texto, a gente percebe claramente, ele tinha uma visão espiritual ampliada a respeito de tudo. Eliseu diz: olha, traga muitos vasos. Ela faz assim,
Ele diz, olha, entra para o seu quarto, fecha a porta com seus filhos, e ali você vai colocar o azeite que você tem nesses vasos. Nós conhecemos o texto, a Bíblia vai dizer que ela começa a derramar esse azeite naqueles vasos. Ela tinha apenas um pouquinho, mas o pouco na mão de Deus, né? O pouco na minha mão, nas suas mãos, talvez não vai representar nada, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, é o suficiente para Ele fazer o milagre. E se nós não tivermos nada para colocar nas mãos dEle, Ele não depende de nós, Ele pode trazer existência àquilo que não existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está presente aqui nessa manhã, amém? E a Bíblia vai dizer que todos aqueles vasos se encheram de azeite, ao ponto dela falar para os seus filhos, não tem mais vasos? E não tinha mais vasos, estavam todos cheios. E a Bíblia diz lá, nesse texto, que cessou o azeite. O azeite parou de descer quando não tinha mais vasos. Esse capítulo que nós lemos aqui, nós encontramos vários milagres que o Senhor Jesus operou. Alguns deles são narrados em um único evangelho, outros são narrados em 2 evangelhos. Todavia, se você meditar, na palavra de Deus, no Novo Testamento, onde estão relatados 35 milagres realizados por Jesus, sabemos que foi muito mais, mas registrado 35, você vai perceber que este milagre é o único que está relatado nos 4 evangelhos. Assim como a ressurreição de Jesus está nos 4 evangelhos, também a multiplicação dos pães, ela está registrada nos 4 evangelhos. Ela está em Mateus capítulo 14, versos 13 ao 21, em Marcos capítulo 6, versos 31 ao 44, em Lucas capítulo 9, versos 10 ao 17, e aqui no texto que nós lemos em João, no capítulo de número 6. E aí, somente um comentário para nós pensarmos, é uma instrução para as nossas vidas. Se está escrito na Bíblia uma vez, é porque é importante, amém? É muito importante. Tudo que está escrito na Bíblia uma vez é muito importante. Se está escrito 2 vezes, é porque exige uma atenção muito especial. Algo forte. A palavra, os escritores estão querendo transmitir para nós, através da repetição de um evento, de um milagre, seja o que Deus fez, o que Cristo fez, o que está registrado na palavra. Agora, quando nós encontramos a mesma coisa 4 vezes, é porque não tem jeito, não tem jeito. Nós temos que ter revelação, ou buscar uma revelação daquilo que o Senhor está querendo nos dizer através, hoje, principalmente do texto que nós estamos citando aqui, desta primeira multiplicação dos pães. Deus quer nos mostrar ou nos revelar algo muito especial através desse texto. Sabemos que aqui, nesse contexto, nós podemos perceber que as necessidades básicas, a alimentação deste povo, foi o que Jesus fez aqui. E Ele atende as necessidades básicas da nossa família, seja na questão financeira, seja a saúde, o que for. Jesus, Ele pode fazer nas nossas vidas. Nesse milagre, vamos aprender que um pouco nas mãos de Cristo se torna muito. E detalhe, não importa o lugar. Aqui o lugar era deserto, mas não importa. E aí, uma aplicação básica, já adiantando aqui um pouco do que eu quero trazer para nós nessa manhã. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações assim. A gente sempre costuma dizer, estou passando pelo deserto, estou passando pela prova. Tem uma música do Lázaro, irmão Lázaro que faleceu. Ele dizia assim, vou passando pela prova dando glória a Deus. A gente sabe que não é tão simples assim. Deveria ser sempre assim, mas não é tão simples assim, não é? Você está naquela prova, aquela luta ferrenha, travada, muita dificuldade, você está lá cantando, glória a Deus que eu estou na prova, que bom que eu estou na prova. É exatamente isso. O que o irmão Lázaro, penso eu, que ele queria nos ensinar naquele louvor, e aí sim o que a Bíblia nos ensina é que, mesmo no deserto, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades da vida, que todos nós deparamos com ela, uma hora ou outra, ela chegará, os dias maus que todos nós enfrentamos, nós entendemos que nós temos o pão da vida, nós temos Jesus em nós, e que em Cristo nós podemos encontrar paz, e passar por qualquer tipo de situação em
paz, porque o Senhor tem todo o poder de trazer isso para nós. Essa semana, eu fui visitar uma pessoa, um irmão, que está em um estado de saúde muito grave, e assim, eu fiquei encantado em perceber a paz que esse irmão está, mesmo sabendo, tendo a consciência de que ele está em um problema de saúde gravíssimo, aquela paz, sabe quando você vê nos olhos da pessoa, no riso da pessoa, a maneira da pessoa orar, a maneira da pessoa se comportar diante de um momento ali de culto, de uma ministração de ceia, você perceber a paz que está no coração daquele irmão. Nós sabemos que somente Jesus pode trazer isso para nós. Algumas curiosidades, né, no livro, aqui no Evangelho que nós lemos, antes de voltar no texto e trazer para nós uma aplicação, ou mostrar para nós de forma prática, né, o que Jesus quer nos ensinar aqui. Nós percebemos nesse capítulo de número 6, uma situação bastante complicada. A Bíblia diz que havia uma multidão, né, cerca ali de 5.000 homens, e sabemos que nesse contexto aqui, mulheres e crianças não eram contados, então sugere-se que ali estavam em torno de 10, 12, talvez 15.000 pessoas ali. Essa multidão, ela seguia Jesus, ela seguiu Jesus. Você imagina Jesus em um monte, aqui não cita qual monte, em um lugar onde ele se retira com seus discípulos, de repente ele percebe, a Bíblia vai dizer uma multidão, Jesus vê uma multidão, sentido singular, ele percebe, ele une todas essas pessoas como um povo só, necessitando de ensinamento, necessitando de uma palavra e posteriormente necessitando de ser alimentados fisicamente. Ele vê uma multidão vindo em direção a ele, e essa multidão que estava ali, se fôssemos contabilizar mulheres e crianças, talvez, como eu disse, estaria ali cerca de 10, 12, 15.000 pessoas que precisavam ser alimentadas. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer no verso 12, lá Lucas vai dizer que o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 12, vai dizer que o lugar era deserto. Não tinha padaria, não tinha uma lanchonete, não tinha um restaurante por perto, o lugar era deserto. E o pão aqui indica ou esse texto indica um propósito, ou busca de um resultado, destacando a intenção de buscar o pão, de compra, de busca para atender a necessidade de alimentar uma multidão. Precisava alguém, supostamente, não olhando com uma ótica espiritual, precisava sair daquele lugar, buscar pão em outro lugar. Em um dos evangelhos, os discípulos de Jesus vai dizer para ele, olha, despede essa multidão, manda essa multidão embora. No Evangelho de Lucas, manda essa multidão embora, porque aqui não há pão para essa multidão. E os discípulos estavam ali diante de Jesus, que poderiam fazer milagres, que eles sabiam que ele já tinha realizado muitos milagres. Inclusive, aqui no texto que nós lemos, em João capítulo 6, se você observar o contexto, Jesus havia acabado de sair do templo de Jerusalém, onde ele havia curado ali no capítulo 5, aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Curado aquele paralítico que estava ali enfermo há 38 anos, e aquele moço, ele levanta todo feliz, ele vai para o templo, Jesus encontra ele no templo alguns dias depois, e Jesus vai até dar um conselho para ele, olha, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E Jesus, saindo dali, por causa da perseguição também, ele vai para um outro local, ali na região da Galileia, ali em Betsaida, onde ele vai realizar esse milagre. Mas o lugar era deserto. E quando olhamos nesse texto de João capítulo 5, há uma outra curiosidade, que é o seguinte, Jesus faz uma pergunta para Filipe. Ele se dirige a Filipe, está aí no versículo de número 5, se não me engano, se não me foge a memória aqui, versículo 5. Exatamente, versículo 5 diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproxima, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Por que será que Jesus perguntou para Filipe? Uma pequena curiosidade, quando nós olhamos para
todos os evangelhos. E nós vamos perceber que o evangelho que João escreve aqui, relatando esse milagre, João vai citar o nome. E uma coisa que nós precisamos entender é que apesar desse milagre ser repetido nos 4 evangelhos, existem diferenças básicas entre as narrações. Na verdade, alguns evangelhos trazem detalhes, um detalhe que o outro não traz, o outro traz um detalhe que o que nós estamos lendo aqui não traz. E aqui, Jesus se dirige justamente a Filipe. Por que será Filipe? Porque Filipe era dessa região. Ele conhecia perfeitamente toda essa localidade. Ele era de Betsaida. E Jesus pergunta para ele, olha, onde vamos conseguir pão para toda essa gente? Quando olhamos para esse versículo, queridos, e nós olhamos para a sequência do versículo 6, é maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: fez essa pergunta apenas para colocar Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Oh, aleluia! Ele pergunta, Filipe, eu gosto sempre, os irmãos já me conhecem, eu gosto sempre de imaginar, eu me colocar lá como se eu estivesse lá olhando, observando a cena, né? Os apóstolos, e Jesus, olha aquela multidão sedenta, pão, necessidade básica, mas que tem uma simbologia também apontando para Cristo, o pão da vida. Vai acontecer com uma grande festa no deserto. João vai dizer que estava próximo à festa da Páscoa. Jesus, com dificuldade, em se achegar por causa da perseguição, mas é uma grande festa. E Jesus pergunta para Filipe, Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? Mas Jesus, lá no seu interior, no seu coração, Jesus já sabia o que ia fazer. Meus amados, não é diferente com a minha vida e com a sua. Quantas vezes nós somos colocados à prova, enfrentamos dificuldades diversas, problemas diversos, e eu imagino sempre Jesus no trono, olhando, e assim, olha, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Jesus já sabia exatamente que ali estaria um menino, com muito mais fé do que os apóstolos. Vamos chegar lá. O menino, que também é mencionado somente aqui no evangelho que João escreve. O menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já sabia disso também. Esse menino talvez não, ele levou esses pães, esses peixinhos, para que ele pudesse comer durante o caminho. Ele não sabia quanto tempo ia demorar o discurso de Jesus, a ministração de Jesus, a palavra de Jesus. Esse menino, ele foi preparado. Talvez ele pensou assim, olha, se esse sermão de Jesus demorar 2 horas, eu estou preparado. Pensamento aqui, irmãos. Se ele demorar 5 horas, eu estou preparado. Eu vou me alimentar, porque eu quero estar ali atento para cada palavra que Jesus vai dizer. Eu quero ver, presenciar cada milagre que Jesus vai fazer. Talvez passou isso na mente dele. Fato é que ele estava ali presente. E Jesus sabia exatamente. Jesus sabia quantas pessoas exatamente estavam ali, como 100% Deus. Ele sabia que essa multidão iria acompanhá-lo até o deserto. Ele sabia que essa multidão teria fome. Ele sabia do menino, sabia dos pães, sabia dos peixes, sabia da dúvida que ia gerar no coração dos discípulos. Imagina comigo, irmãos, a gente sempre pega Tomé, mas diversos textos na Bíblia vai mostrar os discípulos com dúvida também, várias vezes. Mas imagina Tomé, que é isso, 5 pães? Ah, isso é brincadeira. 2 peixinhos, isso não dá nem para mim. Brincadeira, e a expressão que está bem no diminutivo, 2 peixinhos, isso não vai dar nem para mim. André também vai mostrar a dúvida. O próprio Filipe, todos os discípulos, não tem condições, nós estamos com fome, essa multidão está com fome. Agora imagina, queridos, os apóstolos que Jesus estava preparando. Tem um grande ensinamento nesse texto, ou nesses milagres registrados nos 4 evangelhos, que se trata da multiplicação dos pães. Os apóstolos estavam ali, caminhando com Jesus, seguindo Jesus, vendo os milagres, desfrutando de todos os ensinamentos de Jesus, mas a dúvida continuava no coração deles. E talvez não seria diferente comigo e com você. Vamos imaginar que eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, 150, 100, 120. Imagina todo mundo com fome, de repente o Neymar chega aqui e fala assim, ô pastor, tem esse pãozinho aqui, só tem um pãozinho aqui, tem 50 gramas de mussarela aqui, ó. Vamos dar para esse povo comer aí? Irmão, vamos falar a verdade. Ia ter gente rindo, ia ter gente falando, esse cara é doido, esse cara é bobo demais, eu vou sair daqui, eu vou embora. Seres humanos, nós somos assim.
Nesse contexto, eles esqueceram que o pão da vida, que o Jesus que faz milagre, estava presente. E eles não botaram muita fé, não. E vamos falar a verdade, tem hora que a gente não bota muita fé também, nada. Bota muita fé, nada. Ah, isso aqui está difícil, esse diagnóstico aqui, né? Já era. Partiu. Não vejo saída, não vejo solução. Bom saber, queridos, nessa manhã, com base nesse texto, que Jesus sempre saberá o que fazer. Ele é o Deus de milagres. Continuando aqui um pouco no texto, ele sabia exatamente o que fazer. Ele fez essa pergunta para colocar ele à prova. Filipe respondeu, 200 denários. Um denário, pagamento de um dia, de um trabalhador braçal, ou seria 200 dias de trabalho, 200 denários, não daria para alimentar toda essa gente, não daria para comprar pão. E aqui na versão NVI vai dizer o seguinte, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele está dizendo, nem se desse só um pedacinho para cada um, só um pedacinho de entrada para, quem sabe, eles chegarem em casa e poder almoçar ou jantar, não sei, só um pedacinho, para que cada um pudesse comer um pedaço. 200 dinheiro não daria, e de fato não daria. Ele não estava errado. O problema é a questão da visão humana, da ótica humana, e a visão espiritual, ampliada ou não. Podemos hoje aplicar na nossa vida como nós olhamos para uma situação que não tem jeito. Você olha, não tem jeito, não tem como resolver. Aí você precisa pensar assim, eu preciso pensar assim, para mim não tem jeito mesmo, mas para Jesus tudo tem jeito, tudo. Mas é interessante que outro discípulo, que é o André, estou no versículo 8, irmão de Simão, Pedro, ele toma a palavra. Ele percebe, olha, no verso 9, tem aqui um rapaz, tem um rapazinho aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha, também, a dúvida, ele faz uma pergunta assim, olha, mas, eu estou vendo, tem 5 pães e 2, mas, o que é isso, né? O que é isso para tanta gente? Também não vai dar. Um diz, o lugar é deserto, não tem como comprar pão. 200 denários, 200 dinheiro, não daria. André olha e percebe. Ele percebe o que poderia ser um indício de um milagre. Mas ele olha assim e fala assim, também é muito pouquinho, é muito pouco para tanta gente. Mas o que Jesus faz? Quando Jesus ouve isso, lógico que Jesus já sabia. Quando Jesus ouve isso, e nós aprendemos que nós precisamos falar com Jesus, queridos. Nós precisamos admitir para Jesus a nossa pequenez. Até mesmo a nossa falta de fé às vezes. Precisamos chegar para Jesus e falar, Senhor, olha, eu de verdade. Às vezes a gente quer, como diz o pastor Fernando, a gente quer enfeitar o pavão. Eu tenho fé para tudo mesmo, minha fé, sabe? Chegar perto de Jesus e dizer, Senhor, hoje o negócio está ruim mesmo. Está doendo demais, estou aborrecido demais, estou triste demais. Não vejo possibilidade nenhuma de sair dessa situação. Hoje a minha fé está um pouco assim, Senhor. Não é questão da fé para a salvação. Eu creio no Senhor, mas eu não estou vendo nenhuma solução. Jesus manda o povo assentar. Sentar no deserto é um simbolismo de descanso. Aponta para um descanso. Se assente. Fiquem tranquilos. Relaxa. Queridos, não está anotado aqui no meu esboço, mas eu queria falar para mim nessa manhã. Se você quiser, pega para você também. Se assenta. Descansa. Descansa. Fica em paz. Quem nos dá a ordem de assentar, de descansar, de nos preparar para algo miraculoso, é o próprio Cristo. Porque nele nós encontramos descanso para a nossa alma. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo que sou manso
sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados, que não vê mais saída, que o fardo está pesado demais, que está difícil demais, que o lugar está deserto, você não tem nenhuma percepção de um milagre, você não consegue ver nada. Vem a mim, porque em mim você vai encontrar descanso. Em Cristo nós encontramos salvação, perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós encontramos cura. Em Cristo nós encontramos renovo. Em Cristo nós encontramos direção. Em Cristo nós encontramos força. Em Cristo nós encontramos tudo que necessitamos. Jesus, quando ele ouve essa expressão de Filipe, nem 200 dinheiro, quando ele ouve a expressão de André, tem aqui um garoto preparado, com 5 pães e 2 peixes, Jesus fala, olha, assente-se. Jesus mostra aqui também uma organização, para que ninguém fique de fora. Assentados, seria mais fácil para a distribuição. Jesus organiza o povo de 50 em 50, em fileira, povo todo mundo organizadinho. E agora, quando você olha, não vê mais um grande, um pequeno, uma criança, um mais idoso, um mais jovem. Você vê todos assentados na posição de espera, porque Jesus deu uma ordem. Se Jesus falou, se assentem para esperar, eu fico imaginando a expectativa que gerou no coração daquele povo, no coração daquele menino, no coração dos apóstolos, quando Jesus manda trazer esses pães até ele. E a Bíblia diz no verso 11, que Jesus toma esses pães e dá graças. Olha, queridos, a ingratidão é algo terrível. Nós temos escutado diversas pregações aqui nesse altar sobre a ingratidão, diversas pregações. Muitas das vezes nós olhamos e, tem pouco demais, aqui, sabe? Agora, olha o coração grato. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz no verso número 2, ou de verso número 11, que Jesus dá graças, ele agradece a Deus pelo pouco que tinha ali. Sabe? Pela terceira vez repetindo, o pouco na minha mão, e o pouco na sua mão, o pouco na mão de um ser humano comum, realmente vai ser pouco. Agora, nas mãos de Jesus, a multiplicação acontece. Talvez pouca expectativa. Vamos dar um exemplo aqui. Meu marido não se converte de jeito nenhum. Se você colocar na mão de Jesus, aí se converte. A minha esposa não tem jeito, não se converte. Não tem jeito. Se você colocar na mão de Jesus, tem jeito. A gente ouve muita expressão, sabe, queridos? Meu filho é muito rebelde. Até aproveito para dar um conselho. Não faz isso não. Profetiza, meu filho é uma bênção. Herança do Senhor. Um presente que Deus me deu. Ainda que por um tempo ele não está ali, talvez te obedecendo tanto, recebendo as direções que você dá, talvez ele não consegue se firmar no Evangelho, ou se firmar até mesmo nas coisas mais simples, que é vir à igreja de vez em quando, pelo menos, né? Todo domingo, às vezes ele vem uma vez por mês, sabe? Não desiste não, coloca nas mãos de Jesus, que Jesus, como ele falou aqui, né? Jesus sabia o que ia fazer, Jesus sabe o que vai fazer. Nós estamos vendo agora, vendo hoje, Jesus não, Jesus está vendo amanhã, o depois, daqui 1 ano, 10 anos, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Jesus pega esses pães, pega esses 2 peixinhos, ele dá graças, reparte entre os que estavam assentados, todos, para todos, tanto quanto queriam. Observa, um vai dizer assim, olha, nem daria para dar um pedaço para cada um. Agora, depois de passar pelas mãos de Jesus, depois de Jesus dar graças e abençoar, e o próprio Cristo partir esse pão, a Bíblia vai dizer que tanto quanto queriam, e ele fez o mesmo com os peixes. Ou seja, Jesus coloca nas mãos dos discípulos, e eles começam a distribuir. Quem sabe nessa fileira aqui pela manhã, ou nessa, e aí já aplicando e espiritualizando bem o texto, né, Vinícius? Bem o texto. Quem sabe Jesus quer começar a alimentar a partir dessa fileira, na outra fileira, vai imaginando, é a cena lá no deserto, lá em Betsaida, na região da Galileia, 15 mil homens lá sentados, 15 mil pessoas, melhor dizendo, entre homens, crianças e mulheres, 15 mil, 5 pães e 2 peixinhos, agora passou pela mão daquele que pode fazer o milagre, está saindo agora, não da mão de um menino, não da mão de um ser humano qualquer, comum, mas está saindo das mãos de Jesus, abençoado. E Jesus agora distribuindo nessa fileira aqui,
Talvez nessa manhã, queridos, curando aqui. Quem sabe curando nessa fileira aqui. Quem sabe abrindo uma porta. Quem sabe trazendo salvação. Quem sabe prosperando a minha vida e a sua vida. Quem sabe trazendo resposta lá na sua casa. Enquanto estamos aos pés de Jesus, queridos, eu creio pela fé que a resposta da oração, de um culto verdadeiro, genuíno, com seriedade, prestado a Cristo, sacrifício de louvor verdadeiro, em espírito e em verdade, Cristo, Deus, o céu se agrada, e o milagre chega na sua casa, meu irmão, chega nas nossas casas. Aleluia! Porque agora não é mais o que eu penso, não é mais eu somente observando que o lugar é deserto. Eu dizendo não tem chance, não tem jeito. Não sou eu diminuindo aquilo que Cristo quer aumentar, quer multiplicar. Eu dizendo é pouco demais, não tem jeito. Não sou eu com minha pouca fé, agora é o Filho de Deus. É Cristo Jesus. É o Cristo que morreu, ressuscitou o terceiro dia, vive e reina para todo sempre. Está conosco porque é promessa dEle. E é Ele quem cuida da nossa casa, irmão. Cuida dos nossos filhos, da nossa esposa, do seu marido. As boas mãos dEle estão estendidas sobre cada um de nós. Sabe por que estamos de pé, queridos? Você sabe, é por causa dEle. Sabe por que estamos aqui nessa manhã? É por causa dEle. Sabe por que a CBPAI está aqui em Viçosa, Piranga, Canaã, Paula Cândido, já chegou, né? Vai ser colocada lá nos Estados Unidos, em tantos outros lugares onde o Senhor vai colocar. É por causa dEle, queridos, é por causa dEle, é por causa do derramamento de sangue, é por causa dos cravos nas mãos, dos pés, da lança, da coroa de espinho, da cruz pesada, é por causa do azorrague. Tudo Ele sofreu calado, derramou até a última gota de sangue. Hoje toda honra, todo louvor, toda glória, exaltação, o nosso culto é para Ele. Tudo depende dEle, irmãos. Não é do que eu penso, não é do meu achismo, não é do meu conhecimento, não é da minha ou da sua capacidade, é Ele. São 15 mil, Senhor. O lugar é deserto, nem 200 dinheiros. São só 5 pães e 2 peixinhos que o menino trouxe. O menino que estava fora do grupo dos 12, dos apóstolos, que seguiam Jesus por todos os lugares. Esse menino se apresentou e disse: ei, quem sabe, né? Ei, eles estão dizendo que o lugar é deserto. Eles estão dizendo que não tem jeito. Mas eu tenho aqui 5 pãezinhos, entrega para Jesus que Ele sabe o que fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Ele disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Não pode haver desperdício. Eu estava pensando nessa palavra, desperdício, lógico. Jesus está falando aqui dos pães e dos peixes, mas aponta também para uma visão espiritual do que aconteceu aqui. E aplicando em mim, em você, queridos, nós não podemos deixar, olha, primeiro que nós não podemos ficar desatentos em respeito à visitação de Cristo em nossas vidas. Como Jerusalém, como Israel não percebeu e não recebeu do jeito que deveria. Nós não podemos deixar, queridos, que nem um pedacinho desse pão, hoje nessa manhã, nem um pouquinho dessa palavra se perca. E tem um outro ensinamento aqui também, que ele se tratando de discípulos de Cristo, de servos do Senhor. Quando nós olhamos com uma ótica, uma visão espiritual, e entendemos que Cristo, Ele tem todo o poder, Ele tem de fato. E nós nos colocamos na posição, na condição de servos. Recebemos de Jesus, servimos pessoas. Por isso que eu disse no início, há uma multidão sedenta. Como alimentar essa multidão? Nós temos a resposta. Quem aqui já foi abençoado por Cristo? Levanta sua mão, dá glória a Deus aí. Glória a Deus! Nós fomos abençoados e somos em todo instante.
Entenda, queridos, esses discípulos não tinham nada. Eles não se prepararam para as coisas, para a coisa mais básica, que era se alimentar. Quando nós olhamos para o evangelho que Lucas escreveu, logo lá nos primeiros capítulos, a gente vai perceber Jesus enviando os 12, no capítulo 9, enviando os 12 discípulos, e Jesus ensinando para eles, que eles deveriam depender totalmente dele, o tempo todo depender dele. Agora, olha que interessante, nós chegamos diante de Cristo com as mãos vazias às vezes, ou com muito pouquinho, nós colocamos isso, ou pouquinho, ou pouco, ou nada, nós compreendemos, assim, Senhor, não tem nada não, mas eu estou aqui, Senhor, disposto a servir. Quando nós servimos, queridos, nós somos muito mais abençoados. Entenderam? Quando nós servimos, nós somos muito mais abençoados. Eles servem. E agora, quem não tinha nada, cada um tem um cesto lotado. Cesto cheio. Comeram, ainda levaram para casa. Estamos alimentados aqui nessa manhã? Vamos voltar para nossas casas cheios do poder da palavra de Deus, cheios de Cristo Jesus. E aí, queridos, com força para alimentar outras pessoas. Aleluia. Eles têm agora 12 cestos, talvez representando também que Cristo, ele se ofereceu para alimentar todas as 12 tribos de Israel. Exatamente 12 cestos. Pão em abundância, palavra em abundância. O próprio Cristo Jesus, que vai dizer que ele era o pão vivo que desceu do céu. Agora, para quem não tinha nada no deserto, tem 12 cestos cheios. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e cevadas, deixados por aqueles que tinham comido. Versículo de número 13 está escrito, bem claro para nós, 12 cestos que sobraram dos 5 pães. Como assim, 5 pães? Está registrado aí no versículo 13. João presenciou tudo isso. Marcos não foi um apóstolo, Lucas também não. João, Mateus, eles estavam presentes. João estava vendo tudo isso, ele relatou, escreveu o que ele viu. E ele está dizendo, olha, então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixados por aqueles que tinham comido, aqueles que estavam famintos, com necessidade de algo básico. Agora estão cheios. Não é um pedacinho de pão, como Felipe falou. Não é apenas 2 peixinhos e 5 pães, como André falou. Talvez Tomé lá no meio, brincadeira isso, hein? De novo? Que brincadeira é essa? Eu fico imaginando, queridos. Jesus coloca na mão do discípulo, o discípulo dá um pedaço e olha, tem pão. Dá outro pedaço e olha, tem pão. Dá outro pedaço e olha, tem pão. Dá outro pedaço e olha, tem pão. Dá um pedaço de peixe e olha, tem peixe. Dá outro pedaço de peixe e olha, tem peixe. Porque a fonte vem do céu e ela é inesgotável. Aleluia. Inesgotável. Toma pão, tem pão. Toma peixe, tem peixe. Toma pão. Que isso? E nós somos assim, queridos, também. Às vezes está uma dificuldade tremenda, a gente chora. E tem que fazer isso mesmo. Tem que chorar, tem que chegar aos pés de Jesus e tal. E a gente está ali, às vezes, tem dias meio abatido e tal. Aí, de repente, a gente vê uma mãozinha, né, como o tamanho da mão do homem. A gente olha, tem uma mãozinha ali. E fala para o profeta, é só uma mão. Aí o profeta fala assim, não, a mãozinha não. Pode, preparar que está vindo uma grande chuva aí. E aí quando vem a chuva, né, quando o problema é resolvido, fala a verdade, a gente fica alegre, mas fica. Aí a gente quer cantar, quer tocar, quer ter tudo, uma felicidade, uma alegria. Aqui não foi diferente. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Não tem jeito. Agora pensa, a Bíblia diz que todos comeram, todos alimentaram, 15 mil. E agora eles deixaram muitos pedaços. Jesus falou, pode recolher, porque a sobra aí está grande. E está todo mundo saciado. Todo mundo cheio, né? Aí eu lá, hein, magrinho assim, eu sei lá, até um pouquinho mais gordo, né? Até um pouquinho mais gordinho. Essa semana eu fiz uma visita lá ao meu médico, levando lá novos exames, e ele falou comigo assim, não quero ser magro não. Achei engraçado. Pode comer pão, você pode comer pão à vontade. Pão, carboidrato, arroz, pode comer muito, que se engorda. Amém, glória a Deus. Aí eu lá, numa situação dessa, ia comer bastante pão. Até porque, queridos, este pão aqui, ele passou pelas mãos de Jesus. Quando passa pelas mãos de Jesus, milagre acontece.
A nossa dificuldade maior, sabe qual é? É colocar literalmente nas mãos de Jesus. Essa é a nossa dificuldade. 5 pães, Senhor. E seguir a vida normal. Como se nada tivesse acontecendo, porque a confiança está tanta, que eu sei que está nas mãos de Jesus, acabou. A resposta que Ele der para mim, sendo sim ou não, eu terei paz no meu coração. Porque às vezes a gente quer só o sim também, né? Quando vem o não, a gente fica bicudo. Por quê? Porque o não de Deus para nós também, Ele sabe. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Ele sabe o que fazer. Mas às vezes nós colocamos na mão do Senhor e de vez em quando a gente dá uma passadinha lá, dá uma ligadinha aí. Como é que está aí? Está tudo ok? Está tudo certo? Como é que está a situação aí? Jesus disse, olha, pode recolher, porque os 5 pães e 2 peixes, agora é abundância. É abundância, todos saciados. Caminhando para o fim aqui, da palavra de hoje, que nessa manhã abençoada, quando Jesus toma esses pães e dá graças, reparte com os discípulos, reparte com o povo que estava sentado, todos que estavam com fome, se apressam a pegar. Se apressam a pegar. Não está escrito isso na Bíblia, tá, irmãos? Nos 4 evangelhos, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João, não está escrito que quando eles começaram a distribuir, alguém correu com pressa e pegou para... Não. Agora, trazendo para hoje e aplicando em nossas vidas, eu queria dar um conselho para mim. Se você quiser, pega para você também. Mas pega aí, irmão, em nome de Jesus, pega esse conselho, tá? Pega em nome de Jesus. Pega assim, ó, no ar. Se apresse, meu irmão, em se alimentar desse pão, se alimentar da palavra de Deus. Se apresse. Sabe, nós estamos perdendo muito tempo na nossa vida, nos alimentando com tantas coisas que não traz nenhum benefício para a nossa vida, nem espiritual e às vezes, dependendo do alimento, física também não. Sabe, se apresse em alimentar desse pão. Porque Jesus, queridos, Ele disse que era o pão vivo, que havia descido do céu. Jesus, Ele cumpriu o propósito dele aqui, foi ao céu, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. Isso é uma promessa dele. Sabemos que o Espírito Santo dele habita em nós. Agora, eu sempre gosto de dizer que Ele não vai descer aqui e alimentar por nós, não. E estou falando da palavra de Deus. Se apresse em alimentar da palavra, se fortalecer através da palavra do Senhor. Todos nós nos fortalecermos através da palavra do Senhor. Como eu disse no início aqui, o título dessa palavra, o tema, poderia ser o milagre da multiplicação. Porque Jesus multiplica lá realmente os pães, multiplica os peixes, abençoa todo aquele povo. Mas no sentido espiritual, Jesus também deseja multiplicar, em nome de Jesus, na nossa igreja, nas nossas vidas. Ano que vem, queridos, já começa esse ano, né? Eu até estava dando uma palavra aqui na terça-feira, não exatamente essa, mas usei o texto de Lucas capítulo 9, a partir do verso 10. No ano que vem, talvez a gente olhe e fale assim, tem aí 20 e poucas células, é pouco, esse lugar está deserto demais, é difícil. Jesus já sabe o que vai fazer, irmãos, já sabe o que vai fazer. Ferro afia ferro, está escrito em Provérbios 27, ferro afia ferro. Aí eu digo que pessoas afiam pessoas, pessoas treinam pessoas, e nós precisamos alimentar dessa palavra, olhar com uma ótica espiritual, sabe, irmãos, e profetizar multiplicação, sabe? Talvez você ainda não é discipulado, ou você não discipula ninguém. Sempre, uma vez eu falei isso aqui, alguém falou comigo assim, mas está em falta de discipulador. Mas em nome de Jesus, vai dar certo, irmãos. A gente está olhando e vendo talvez muita dificuldade, mas vai dar certo, para que o Senhor venha multiplicar em nosso meio. O milagre da multiplicação, uma festa no deserto. Por que uma festa no deserto? Assim como o maná, lá no deserto. Aqui estava próximo da festa da Páscoa. A Páscoa foi instituída lá no Egito, no capítulo 12 de Êxodo. E a palavra Páscoa significa passagem.
O povo que sai do Egito e vai rumo a Canaã, a terra que manava leite e mel. E lá no deserto, Deus foi a provisão para aquele povo, mandando maná, comida para aquele povo ali no deserto. Houve uma grande festa lá. Aqui também houve uma grande festa. Ainda que não tivesse Jesus participando da Páscoa naquele momento, mas houve uma grande festa no deserto. Por quê? O Deus da provisão estava lá. Mas era um grande desafio para os apóstolos e para todos eles. A nossa vida ela é um desafio todos os dias. Concordam comigo? Todos os dias é um grande desafio. Mas nós temos a certeza que esse Jesus que estava no deserto, Ele está conosco também todos os dias. Por isso, como alimentar uma multidão sedenta? Como? Coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Vamos colocar o que nós temos diante de Jesus. Vamos apelar para o milagre da multiplicação, dizer: Jesus, multiplica, Senhor, abençoa, Senhor. Vamos ser mais gratos ao Senhor. Olha, Senhor, é pouco mesmo, mas eu louvo ao Senhor, Pai, porque eu creio que um dia será muito para a glória do Senhor. E que através desse pouco também o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Ser gratos ao Senhor. Como alimentar a multidão sedenta? Último conselho: saindo das quatro paredes, irmãos. Eu tenho falado muito isso. Nós precisamos urgentemente não ser somente aqui dentro, mas lá fora. Fora das quatro paredes, sabe? Jesus ia por todos os lados, todos os povoados, todas as aldeias, todos os vales, onde havia um pecador, onde havia alguém necessitado, onde havia alguém desprezado pela sociedade, às margens da sociedade, Jesus estava lá, demonstrando o seu amor, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo cura. E Jesus trouxe isso para você, meu irmão. Quantos de nós aqui nessa manhã, que outrora estávamos perdidos, e hoje nós somos achados, fomos encontrados por esse Cristo que estamos pregando nessa manhã. Agora nós estamos alimentados, nós estamos cheios, nós não estamos mais sedentos, nós não somos aqueles que não tínhamos nada para oferecer. Nós servimos, somos abençoados, temos o cesto cheio. Temos ou não temos, irmãos? Amém. Temos o cesto cheio. Para quê? Para alimentar a multidão sedenta. Nós temos a resposta. A resposta se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus de Nazaré é a resposta para qualquer tipo de situação. Às vezes, agimos como Filipe. Como, Senhor? O lugar é deserto. E olha que ele conhecia a região, ele podia falar isso realmente. Às vezes, agimos como André. São apenas 2 peixinhos e 5 pães. Às vezes, nós agimos como lá no Antigo Testamento, esse moço falou para Eliseu: olha, Eliseu, não tem jeito, como posso eu alimentar, como poderei eu servir a 100 homens com 20 pães? Não tem jeito. Mas a resposta que Eliseu deu lá no Antigo Testamento, dizendo assim: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra, não de Eliseu, não a de André, não a de Filipe, não a do César, mas conforme a palavra do Senhor, eles comeram, saciaram e ainda sobrou, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Foi o mesmo que Jesus fez lá. E na nossa vida, queridos, espiritualmente falando, Jesus já fez, tá bom? Tá bom? Jesus já fez. Não sou nada, não era nada, não prestava para nada. Quantos, queridos? Talvez aqui nessa manhã, ou assistindo, ouvindo essa mensagem, pensasse: ó, realmente, há 10, 12, 15, 8, 25, 3, sei lá, tantos anos atrás, eu estava tão perdido, mas alguém como esse menino, se levantou e disse: ei, eu tenho algo para oferecer. Fica de pé aqui nessa manhã. Eu tenho algo para oferecer. Ei, meus amados, você tem algo para oferecer, tá? Nós temos algo para oferecer. Pessoal do louvor, se quiser subir aqui para cantar um louvor, nós temos algo para oferecer, queridos. E outra coisa, você recebeu de graça, tá bom? Nós recebemos de graça, e de graça nós vamos distribuir a palavra de Deus por onde nós passarmos. O lugar pode estar deserto,
Você pode olhar e dizer, olha, está deserto, não tem jeito. Mas Jesus está presente no deserto. O nosso Cristo, Ele está presente nos momentos de fartura, mas também nos momentos de escassez que às vezes enfrentamos. No momento de saúde, mas nos momentos de enfermidade. Nos momentos que estamos totalmente em paz, mas nos momentos de conflito também, aqueles conflitos internos, sabe? Que você olha assim e fala assim, meu Deus, como que isso pode acontecer? Como que isso está acontecendo comigo? Eu quero te dizer que Jesus está presente com você. Jesus está presente nessa manhã aqui. Eu já perguntei uma vez, se eu perguntar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes que eu perguntar, ou que alguém subir nesse altar e perguntar, se tem alguém que já foi abençoado 1, 10, 50, 100 vezes, nós vamos levantar as duas mãos e dizer, bendito seja o nome do Senhor, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Bendito seja o Senhor, que está com as mãos estendidas sobre mim e sobre a minha casa, porque essa palavra, queridos, é uma palavra que nos fortalece, que nos restaura, que nos cura, mas que também nos faz pensar, ei, quantas vezes eu reclamei porque estava no deserto, e lá no deserto, Jesus estava presente comigo. Ele nunca nos desampara. Sabe por quê? Porque Ele é o socorro presente na hora da aflição. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em tempos de angústia. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Os meninos já vão tocar, mas eu gostaria de orar antes. Feche seus olhos. Nós temos a oportunidade nessa manhã de nos derramarmos mesmo aos pés desse Cristo, de chegarmos diante dele com verdade e dizer, Senhor, é só um pouquinho mesmo. Ou dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu estou, quase não estou suportando mais. Ou talvez, mais sinceridade ainda, dizer, Deus, eu não tenho nada. Mas eu quero, Deus, me curvar diante do teu altar, diante da sua presença e dizer, ei, usa-me, Senhor, para que eu possa alimentar aquele que estiver sedento. Usa-me, Senhor, para que eu possa abençoar aquele que está necessitado. Usa-me, Senhor, para que através de mim o Evangelho possa chegar em mais algumas casas dessa cidade. Senhor, Tu sabes que eu não tenho nem forças, mas a partir do momento, queridos, que nós nos colocamos diante de Cristo Jesus, que nós colocamos a nossa situação diante dele, quando nós dizemos, olha, são só 20 pães, são só 5 pães, são só 2 peixinhos, Senhor, é só uma botija pequena com um pouquinho de azeite, Senhor, mas quando nós colocamos a nossa fé, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e entendemos que a fé é exatamente isso, o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas nós colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, nos ajude, Senhor, porque eu quero abençoar. E aí, meus queridos, onde você colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco. Onde nós colocarmos as nossas mãos, nós vamos crer que antes as mãos do Senhor já estão estendidas, porque o pouco nas mãos de Deus se tornará muito, se tornará uma grande abundância. E Viçosa, Piranga, Canaã, Paula Cândido, Viçosa, Minas Gerais, o mundo há de saber que há Deus nessa terra. Assim como Elias disse, olha, eles saberão que há Deus em Israel, há Deus, queridos, em Viçosa, há Deus em Minas Gerais, há Deus nessa terra, e há um povo separado, cheio do Espírito Santo de Deus, e parte dele está aqui nessa manhã, e Deus quer nos usar, queridos, para alimentar essa multidão sedenta aí fora. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos, desde que nós nos dispusemos a colocar nas mãos dele aquilo que temos, não caminhar com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio entendimento, com as nossas próprias forças, com as nossas mãos, aquilo que achamos que deva ser. Não, Senhor, é isso aqui, Senhor, ponto, está nas tuas mãos, porque como Jesus disse aqui, como está escrito, relatado por João, Jesus
bem sabia o que fazer. Jesus sabe como fazer, e nós queremos te exaltar nessa manhã, Pai querido. Nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te engrandecer, queremos nos curvar diante da tua presença, queremos nos derramar diante dos teus pés, queremos oferecer tudo que temos, ó Pai amado, ou pouco que temos, ó Deus querido. Queremos oferecer as nossas vidas diante do teu altar, Pai, e dizer: Senhor, multiplica, Pai. Multiplica, Senhor, multiplica, Senhor, multiplica, Senhor. Nos encha cada vez mais com a sua presença, nos direcione para que nós possamos alimentar esse povo sedento aí fora. Ou talvez, Pai, mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque a palavra está disponível, o pão está disponível, o alimento está disponível, ainda que seja um deserto o lugar, Pai, mas nós sabemos que nós estamos em boa companhia, que o Senhor está conosco. Por isso, ó Pai, mesmo no deserto, pode haver uma grande festa, pode haver cânticos de júbilo, de alegria, por causa da sua presença, Pai amado. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Pai, e também pedimos, ó Deus, nos perdoe, Pai, nos perdoe por tantas vezes, ó Deus, que nós não exercemos a nossa fé, que nós deixamos de acreditar. Quantas vezes nós acreditamos mais na palavra dos homens, ó Deus, do que aquilo que a tua palavra está nos dizendo, que o Senhor está nos dizendo. Pai, tenha misericórdia de nós, que os nossos olhos, ó Deus, possam estar atentos ao Senhor, possam estar fitos ao Senhor, Pai amado, que as nossas vidas, ó Deus, possam estar mesmo balizadas na tua palavra, sustentados pela tua palavra, sustentados pelo Senhor, que é o pão vivo. E que em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, todos nós, Pai, eu quero liberar essa palavra profética sobre as nossas vidas nessa manhã. Que todos aqui, desde o menor até o maior, do mais novo até o mais velho, cada família aqui representada, vai sair, Pai, oh aleluia, desse culto, desse salão aqui nesta manhã, com os cestos cheios, Pai amado, 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 com os cestos cheios, Pai querido. Quantos entraram aqui vazios nessa manhã? Quantos entraram aqui, Pai, sedentos? Quantos entraram aqui talvez sem esperança, desanimados, se sentindo fracassados, mas pelo poder desta palavra, pelo poder do Senhor, Pai querido, eu quero profetizar uma mudança de vida, Pai amado. Quero profetizar, liberar esta palavra sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai, a abundância, a abundância, a abundância do céu sobre as nossas vidas, Pai amado, em nome de Jesus. Se você crê, recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa manhã, e o louvor vai estar cantando aqui. Toda a glória, toda a honra seja... E a ti